a vaia, Ilan, a vaia só acontece porque a resposta não tá sendo dada em campo. É isso, amigo. Torcedor tá ali não é pra ajudar necessariamente. Torcedor tá ali pra torcer e pra se manifestar e pra sentir. Torcedor vai pro estádio, claro, querendo ganhar, que é a mesma coisa que o treinador, que é a mesma coisa que o jogador e, dentro do possível, quer ajudar. Tem que daqui pra frente matar um leão todo jogo. Todo jogo. Concordo. Ele não vai poder falhar mais. Não pode. Primeiro tropeço que ele tiver igual teve contra o Corinthians, ele vai cair, né? O Tropeço Vasco tem mais ou menos. Sport, Ceará e tem o Lanús, se eu não me engano. Ah, não, o Lanús é depois. Sport, Ceará e aí tem o jogo contra o Flamengo também. Eu acho que até o jogo contra o Flamengo, se ele perder uma partida, ele tá fora. Se ele empatar no sábado contra o Sport, ele tá fora. Então pra ele chegar vivo pro jogo contra o Flamengo, ele tem que ganhar todas. É sério. É loucura isso, né? Porque a gente tá falando aqui de um técnico que teoricamente já tá demitido. Eu não tenho, eu não muito tenho louco dúvida isso, que ele né? já sabe disso. É uma não quer pena. pedir demissão também, né? Ele tem contrato, se o Vasco demitir ele, ele recebe a rescisão. Se ele pedir demissão, ou ele faz um acordo pra ninguém pagar nada, ou ele vai ter que pagar. Mas eu posso até multa. dar informação aqui, a multa é de R$500 mil. Mas é um dinheirinho, Pra 500 demiti-lo. mil, né? Pra nós não é nada, mas pra ele deve ser, né? Não, eu digo... Pra você não é nada, Eu digo mas assim, pra ele deve ser dinheiro. Não, pra mim é, pra mim é muito. Ele falou, a multa é só 500 pratas. Muda a minha vida nesse momento. Mas o que eu digo é, o Papa sabe, até porque o Flamengo acabou demitindo muitos técnicos nos últimos anos também, o quanto custa uma demissão para o clube, que coisa milionária. E o Vasco Mas não. às vezes custa mais também a demissão tardia, porque você não ganha premiações e não ganha títulos. É sério, eu concordo, mas o que eu digo é, TV do Ilan. pro Vasco, R$500 mil, pro que se pede no futebol, não é um custo elevado se você quiser demitir o Carille. É diferente quando, por exemplo, demitiu lá o Sampaoli, demitiu, sei lá, qualquer outro treinador. O Flamengo tá pagando provavelmente. Não, mas esses eu tô caras falando até que agora. ainda tem um outro custo também. Por exemplo, no caso do Sampaoli, teve o Pablo Hernandes, que era o Pablo Fernandes, né, que era o preparador físico dele, deu uma porrada na cara do Pedro. Sim. Você manda o cara embora, o vice-presidente de futebol vai com o preparador físico no carro junto com ele para a delegacia, não manda ninguém junto com o Pedro. É surreal, é tipo um negócio totalmente oposto. Os jogadores se sentem desprestigiados, o técnico continua, o preparador vai embora, o filho dele continua trabalhando no clube. E aí, eu tô dando um exemplo, é o seguinte, o treinador continuou, todos os problemas que aconteceram, o cara continuou. Ali, você paga a multa, seja boa, seja alta, seja baixa, independente. Você paga a multa, libera, dá tchau. Porque você ficar com um cara que tá morto-vivo... Custa muito mais caro. óbvio. Você vai perder os títulos, que foi o que aconteceu. O Flamengo até foi pra final, mas Perde perdeu. receita. Você é eliminado de uma fase de Copa do Brasil, você perde só numa tacada dessa aí, 3 milhões, certeza. 4 milhões. No caso do Flamengo, ele perdeu a final, que valia muitos milhões. mais. Mas é aí. E o Vasco não tá dando dinheiro, né? Demitiria ele? R$500 mil. Se eu demitiria, ontem, depois de uma vitória, acho que não tem como demitir, e ainda mais com esse respaldo dos líderes. Esse Concordo que é o ponto. plenamente com você. Esse que é Agora, o eu ponto. fico imaginando a cabeça do Carille, né? Eu acho que o Carille é inteligente o suficiente, experiente o suficiente para saber que o ciclo dele acabou no Vasco. Só falta terminar, só falta selar, só falta acontecer algo definitivo para que os caras falem, meu amigo, não vai dar mais. É o que a gente falou aqui. O próximo resultado ruim dele, a não ser que ele perca de 5-4 do Flamengo jogando muito, né? Uma derrota absolutamente normal, competindo e tal. Na próxima derrota, ou tropeço que não seja muito justificado, ele vai cair. Tô falando aqui sem ser um especialista no Vasco, como você mas tá muito claro isso. Tá muito claro. Se ele empatar, sábado ele Porque cai. não tem mais ambiente. É óbvio. Não tem mais ambiente, né? É isso que a gente sente em relação... Pô, a torcida do Vasco tá vaiando o cara aos 30 do primeiro tempo. A torcida do Vasco vaiou depois de uma vitória na Sul-Americana. Pior que tenha sido a atuação, que nem foi tão ruim assim. Foi ruim. Não foi Esse tão... que é o ponto. Então é isso, exatamente. Tá vaiando depois de uma atuação mediana, em alguns momentos até razoável. Não, o Vasco é líder, né? Fim do primeiro Líder, tempo 4 ali. pontos. Vamos ver o que o Carille falou então sobre o ambiente, sobre essa situação das vaias. Vamos ver o que ele falou depois do jogo. Vamos ouvir o técnico do Vasco. Noite. O jogo foi um jogo muito consistente, onde criamos várias oportunidades em cima do que a gente trabalhou, em cima do que a gente imaginou. Não sei os números de finalizações, não me lembro do Léo fazer defesas difíceis, é isso que a gente procura, sempre agredir bastante o adversário e procurar cuidar bastante do nosso gol para que tenha equilíbrio. Então uma vitória importante, uma vitória que poderia ter sido com mais gols, mas infelizmente a gente não fez, mas muito feliz pelos 3 pontos.
né, esperar a rodada terminar amanhã da nossa chave para que a gente ver se a gente continua líder da competição ou não, mas uma vitória importante dentro de casa. Sobre o torcedor, o Vasco precisa muito do torcedor, o Vasco, né? Então eu vejo que quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e a gente começa a acelerar e não está ajudando em nada, né? Então, depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada, mas eles têm que entender que não está ajudando. Tá? Não está ajudando. Depois do jogo, vem, me xinga, acabou o jogo, mas durante o jogo está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que, repetindo, não está nos ajudando em nada. Ameaçado em momento algum, e o ambiente dentro do CT ele é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Maravilhoso. Não tem o que falar desses caras, o quanto que trabalham, o quanto que são dedicados, o quanto que presta atenção, né? Então o ambiente ali está bem tranquilo e não me sinto ameaçado. De novo, eu entendo perfeitamente a fala do Carille também, que é mais ou menos o que falou aqui o Pedro. Atrapalha, vai durante o jogo? Atrapalha, mas eu tenho ranço desse negócio de querer escolher o momento em que o torcedor pode ou não pode vaiar. Eu acho que treinador, jogador, não tem que ser sommelier de torcida, sommelier de vaia. Eu quero vaia só depois do jogo. Pode ser no intervalo. Não, amigo, torcedor tá ali não é pra ajudar necessariamente. Torcedor tá ali pra torcer e pra se manifestar e pra sentir. Torcedor vai pro estádio, claro, querendo ganhar, que é a mesma coisa que o treinador, que é a mesma coisa que o jogador e, dentro do possível, quer ajudar. Mas ele não é obrigado a seguir uma cartilha de como ajudar o time. O time tem que merecer. Se o torcedor sente que o time merece, que o treinador merece, isso acontece sempre naturalmente. Nenhum torcedor vai a time, protesta, hostiliza, se ele acha que aquele time não merece ser hostilizado. Então, eu acho que isso é uma coisa mais orgânica, sabe, Pedro? É uma coisa natural. Eu respeito demais, não é só no discurso, eu respeito demais esse direito do torcedor de, no estádio, fazer o que bem entender, desde que faça sem agredir ninguém, né? Sim. A vaia, Ilan, a vaia só acontece porque a resposta não está sendo dada em campo. É isso. Isso é fato. É isso. Assim, por que estão vaiando o Carille? Porque ele faz um trabalho ruim à frente do Vasco da Gama. Isso é indiscutível. E não vaiaram desde o primeiro dia. Ninguém... Não foi na primeira atuação ruim que vaiaram. Não. Então, assim, já tem um acúmulo. Óbvio, já tem um acúmulo. Acho que também tem muita a questão de ser um técnico que já chegou por parte da torcida com uma desaprovação, digamos assim, e que é um acúmulo não só do trabalho do Carille, é um acúmulo do cansaço do Vasco nos últimos 25 anos. É esse acúmulo que, infelizmente, cai por cima do Carille. Mas é muito fácil também, repito, sempre olhar pro treinador e falar assim, o problema é só esse cara aqui. Amigo, o problema não é só esse. O problema também são os atletas que não estão assumindo a responsabilidade, que tomaram 5 gols do Corinthians, que tomaram 3 do Melgar, que não fizeram os gols ontem contra o Porto Cabide. E talvez por isso os atletas tenham se manifestado a ponto de defender o treinador, porque eles sabem que estão devendo também. É um problema geral. Eu acho que o torcedor do Vasco, que tem todo o direito por sempre estar lá lutando, que historicamente apoia o seu clube, de se sentir assim, cansado, exausto, porque realmente é muito exaustivo os últimos anos do Vasco da Gama. Mesmo com a vitória, o clima segue tenso no Vasco. O Carille parece estar vivendo seus últimos dias no comando e a pressão da torcida só aumenta. Fica claro que o problema não é só o treinador, mas um acúmulo de frustrações que já dura décadas. A pergunta que fica é: trocar o técnico resolve ou é só mais um capítulo de um ciclo vicioso no futebol brasileiro? E aí, torcedor? Concorda com as vaias ou acha que é hora de apoiar? Comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever na TV Cartola para ficar por dentro de tudo que rola nos bastidores do futebol. Ativa o sininho e vem com a gente acompanhar essa novela vascaína.